Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. A história famosa, São Francisco de Assis, está voltando para o convento com Frei Leão, que ele chamava de Ovelhinha do Senhor, brincando com o nome, e que eles estão voltando no final do dia, depois de um dia de pregação, trabalho, e ele coloca uma pergunta: Frei Leão, sabe qual que é a verdadeira felicidade? O que é a verdadeira felicidade? E ele começa a dizer: se todos os frades menores, os franciscanos, alcançassem a santidade e dessem exemplo de trabalho e dedicação ao próximo, todos santos, ainda assim não teríamos alcançado a verdadeira felicidade. Mesmo que os frades menores fossem capazes de realizar os mais maravilhosos milagres em nome de Deus, curando leprosos, ressuscitando mortos, ainda assim não teríamos alcançado a verdadeira felicidade. Se os frades menores soubessem falar a língua dos anjos e conhecessem toda a ciência, toda a escritura, ainda assim não teriam alcançado a verdadeira felicidade. Se os frades menores pregassem de forma tão maravilhosa que todos se convertessem a Cristo, ainda assim não teríamos alcançado a verdadeira felicidade. Sem conseguir conter mais da curiosidade, o Frei Leão pergunta: mas então, por favor, me diga, onde é que está, né? Onde se encontra a verdadeira felicidade? Olhando para o alto, com um silencioso diálogo com o Pai, Francisco de Assis responde: Frei Leão, imagine que eu chegue em casa, a Santa Maria dos Anjos, tarde da noite, todo sujo, molhado, com fome e sede, com os pés feridos, bato à porta e alguém pergunta: quem é? E eu me identifico: Irmão Francisco. Ao que ele me responde: isso não é hora de nos incomodar, não vamos deixá-lo entrar. E continuando a bater, ele saia e me afasta dali com agressões e gritaria: vai-te daqui, para de nos incomodar, seu vagabundo imprestável, não te queremos entre nós. E eu suportar tudo isso com paciência e amor, ó Frei Leão, jamais se esqueça, aí se encontra a verdadeira felicidade. Coisa assim, curiosa, né? Frei Leão fica pensativo e ele continua ainda, São Francisco. Se após tudo isso retorno tomado pelo cansaço, pelo frio, pela fome, pela sede, implorando e insisto: meus irmãos, pelo amor de Deus, deixem-me ficar por essa noite, e ele impiedosamente me agride sem piedade, se tudo isso eu suporto com paciência e bondade, escreve Frei Leão, aí é que se encontra a verdadeira felicidade. É uma história bastante forte, né? Bastante assim, sei lá, esse cara tá louco, né? Um pouco, não faz muito sentido, né? Como assim? A verdadeira felicidade está em ser espancado, injustiçado? Mas tem aqui um mistério, é uma história forte, na dúvida, mas tem um mistério que me parece que pode ser bom, né? Talvez no final da meditação, espero que a gente consiga entender um pouco melhor o sentido desse ensinamento de São Francisco de Assis, que expressa de alguma maneira o mistério que Jesus ensina na oitava e última bem-aventurança, que é o tema que eu queria trazer para a nossa reflexão de hoje. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Termina, primeira bem-aventurança, os pobres em espírito, deles é o reino dos céus. Jesus fecha falando também a mesma recompensa, deles é o reino dos céus, daqueles que são perseguidos por causa da justiça. E a única bem-aventurança que Jesus estende, ele fala a bem-aventurança, mas depois ele explica. E ele fala inicialmente na terceira pessoa: bem-aventurado aquele que... mas depois ele fala: bem-aventurado sereis vós, se vos perseguirem e disserem falsamente todo mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. E é verdade, né? Se a gente olhar para a história dos santos, os profetas, a igreja,
Isso foi uma constante, as perseguições, o tempo inteiro, né? Desde os começos. E que continua de alguma maneira presente na história da igreja. Talvez no Brasil, por hoje não existam muitos martírios, acho que não, alguns já tivemos. Mas no Oriente continuam havendo martírios, né? Países como a Índia, a gente não sabe muito, né? Coisa, sei lá, do Estado Islâmico, essas coisas assim, né? Não chega alguma coisa. E no Ocidente, sim, né? Uma perseguição um pouco menos sangrenta, mas forte. Agora expulsaram até da Nicarágua as irmãs da Caridade, a Madre Teresa de Calcutá, foram expulsas, né? Imagina até as irmãs lá cuidam só dos mais miseráveis dos miseráveis, né? E bem, Argentina, Chile, alguma outra vez nos chegam notícias de puseram fogo em igrejas, coisas assim, né? Então, cada vez a coisa vai crescendo, mesmo na América Latina católica, que tem toda uma tradição católica muito intensa, né? E Jesus fala, bem-aventurados vocês são, quando as pessoas perseguem vocês. Então, é bom que a gente medite nisso, porque está longe de ser algo óbvio, não é verdade? Está longe de ser algo tão claro assim. Que seja bom ser perseguido. Esses dias, escutando uma meditação do Padre Jorge, falava de uma pessoa no Canadá, um canadense, que esteve aqui impressionado e falou, não, lá na minha cidade no Canadá, somos pouquíssimos católicos e super assim, perseguidos, uma perseguição violenta da sociedade, no catolicismo é um negócio super assim, obcecado, e ser católico é praticamente um pecado social, né? A pessoa tem que se esconder, porque... E chamou a atenção um contraste, eu fui fazer uma romaria com um padre amigo meu, na pacata cidade de Padre Bernardo, é o nome da cidade ali, na Diocese de Lusiânia. E praticamente a gente não conseguiu rezar ali os terços, indo, voltando, porque o tempo inteiro as pessoas pedindo bênção, né? Bênção, padre, bênção, padre, bênção, padre. O tempo inteiro ali. Eu falei, não, aqui é um negócio que tem um costume muito arraigado, é pedir bênção. Não, eu estou vendo, né? O pessoal aqui realmente o tempo inteiro pede a bênção. Interessante, né? A minha experiência na Espanha não foi muito assim, né? Eu fui xingado acho que umas 3 vezes lá por estar com roupa de sacerdote. Tem um clima assim na Europa como um todo, né? Anticristão, anticatólico, mais beligerante, mais forte. E o que é o bom? É bom você é ótimo, né? Estar em Padre Bernardo lá, ser padre, todo mundo, né? Até na cidade leva o nome de um padre, né? Imagina. Então é uma coisa boa, não há dúvida. Mas Jesus falou, olha, bem-aventurados sereis vós quando vos perseguirem. É bom, de certo sentido, ser bem-aventurado. E a igreja pôde experimentar isso de alguma maneira desde os seus começos. Ela já começou muito perseguida pelos imperadores romanos, até Constantino. Teve esse imperador romano que teve um sonho e tal, que colocou lá, se converteu numa batalha, venceu a batalha, e ele então se torna cristão, Constantino. E a partir daí cessa a perseguição dos cristãos e traz uma série de coisas muito boas. O chamado Édito de Milão, quando ele, olha, deixa lá que agora acabou a perseguição dos cristãos, não é mais proibido, com pena de morte, ser cristão. Começa a se poder construir igrejas, algumas das antigas basílicas, a Basílica de São Pedro, a primeira versão remonta aos tempos de Constantino, no século IV, me parece, né? Uma coisa muito antiga, né? E começa a haver concílios, os bispos começam a poder se reunir, começa a poder se fazer teologia de uma maneira mais intensa, escreveu por circular livros católicos cristãos, né, sobre... Então é uma coisa muito boa. No entanto, existe um porém, algo se perdeu com a conversão do imperador, com o cessar das perseguições. O sentimento é que antes, para ser cristão, era necessário realmente estar ali com tudo, né? Porque, literalmente, né? Você poderia ser morto por isso, como de fato acontecia. Agora não, até o imperador é cristão, então pega bem, começou a pegar bem, né? Deixa eu ser cristão também, vai que eu consigo uma boquinha aqui no governo, né? Começa essas coisas ali. Então, se perdeu um pouco daquele fervor que havia nos primeiros séculos. Não que eu esteja advogando pela perseguição estatal, mas ficou uma coisa assim, né? Não é mais como era antes. Não é mais aquela mesma coisa. Uma certa nostalgia. Já entre os judeus havia a festa dos tabernáculos, uma das festas mais importantes, carregava algo dessa nostalgia dos tempos no deserto. Então, naquela semana lá, eles saíam lá das casas, ficavam lá em cabanas, e traziam um pouco dessa convicção de que, olha, a gente era melhor naquele período mais duro, que não tinha casa, não sabia onde ia acordar, né? Que ela era mais fiel a Deus, rezava mais. Agora a gente ficou meio, se aborguesou aqui, ficou meio
a gente se afastou de Deus. Tem essa noção que a gente se perdeu algo quando a vida fica mais fácil. Interessante, lá morei muitos anos lá em Porto Alegre, tem a Semana Farroupilha, que é um pouco a festa, entre aspas, nacional, né, do Rio Grande do Sul. Então fica um mês Farroupilha, semana, então eles fazem ali os piquetes, tem um parque lá da cidade de Porto Alegre, fica lá os piquetes. Então um pouco a feira da tradição gaúcha, e vai lá um estrangeiro, né, um brasileiro vai lá, vou lá comprar um churrasco. Não tem essa, o piquete é só para os que são ali, você tem que ser convidado para... Não é que tem uma lojinha ali para você ver, não estão preocupados em te mostrar as coisas, né? Eles estão vivendo ali a sua gaúchicidade, digamos assim, né? Fechados ali, e vem cultivando aquilo, né? E é interessante que eles deixam de morar lá, der o apartamento, para ir para um sistema assim, mais duro, né? O gaúcho é o cara do campo, cuida lá, o cowboy, né? Cuida lá das vacas, isso é o gaúcho legítimo, é isso, né? Original, né? E é interessante, e reviver aquilo, porque a gente era melhor quando a gente era assim, tem um pouco essa ideia. Essa dureza da vida do campo nos fazia mais fortes, nos fazia mais melhores, né? É comum, até a Dona Irã Barbosa, música Saudosa Maloca, né? Vai falar, saudosa Maloca, Maloca querida, onde nós passemos os dias felizes das nossas vidas, quando a gente era pobre, ali a gente era feliz, né? É interessante, tem essa coisa assim, né? Essa é uma coisa que se repete. E a gente vê isso, enfim, na minha experiência na obra, no Opus Dei, que vai passando por diferentes momentos, assim, alguns momentos mais perseguido, outras vezes mais, sim, louvado. E é interessante porque agora já vai sendo um pouco mais conhecido, mas assim como a igreja, nos começos, se faziam calúnias bastante absurdas dos cristãos, os cristãos envenenam as águas de Roma, eles têm uns sítios ali que eles crucificam criancinhas, bebem o sangue, né, das pessoas. E falava aquilo, como ninguém conhecia muito bem esse negócio de cristão, o que é isso aí? Não sei, bem, parece que eles fazem isso, né? Que coisa horrível. Né? E cola, né? Porque... E é engraçado viver isso na própria obra, né? Porque também tive uma hora lá, uma tertúlia com um argentino que foi começar o Opus Dei na Eslovênia. E ele, tentando aprender aquele idioma lá, não conseguia, confundia tudo. Ele mais um padre e outros dois ali que estavam lá. E eles começaram a conseguir ler o jornal, porque aparecia lá Opus Dei no jornal, aparecia... E aí foram vendo que tinha um jornalista, um grupo de jornalistas, que tinham a grande tese deles é que o Opus Dei controlava o governo da Eslovênia. Então todos eles explicavam, não, claramente, porque aquilo não estava alinhado, não era do Opus Dei. Então toda uma teoria assim da conspiração, né? E os pobres coitados mal conseguindo se inteirar do que estava acontecendo lá. Esse aqui é o Opus Dei terrível, né? Que está dominando o presidente, será que não é? Né? Essas coisas, né? Cheguei lá em Porto Alegre, pouco tempo depois de chegar, fui dar uma palestra numa igreja, um grupo de jovens, e um rapaz perguntou, Padre Pedro, o senhor é do Opus Dei? Da Opus Dei, em geral as pessoas quando não conhecem muito falam assim, né? O senhor é da Opus Dei? Né? Sou. Um amigo meu do trabalho, ele disse que os membros do Opus Dei, eles têm um rito de iniciação que eles cortam o dedo mindinho do pé. O senhor se importa de mostrar o seu... Aí eu falei, cara, eu me importo sim, desculpa. Não vou aqui, vou tirar aqui uma igreja, não vou tirar aqui a minha meia pra você, né? Mas olha, confia, sabe? A última vez que eu contei, estavam lá os 10 dedinhos, estava tudo ali. Então, eu tô, né, esse negócio. Mas enfim, o cara escuta aquilo, como ele não conhece ninguém, então cola, né? Que negócio estranho, deve ser, né? Vocês estão me falando, a única informação que eu tenho. Então aquilo cola. Mas é lógico, isso passa o tempo, né? E depois, a pessoa começa a conhecer, não, o Opus Dei é uma coisa legal, né? E às vezes, por um lado a gente é louvado, do outro lado a gente é achicalhado. E olha, tudo bem, é bom também que as pessoas conheçam a verdade, né? Não conheçam, sei lá, fantoches, coisas, invenções malucas. Mas às vezes me parece que o que mais me convém é quando me perseguem, sabe? E essa convicção, a gente cresce mais quando a gente é perseguido do que quando a gente é louvado, elogiado. É perigoso, sabe? Tem um certo risco. E os padres... estamos expostos a esse risco de uma maneira muito intensa, né? Dos elogios, da badalação, esse negócio deveria nos apavorar, sabe? Quando a gente começa a ficar muito assim badalado e, não, a pessoa é demais. É muito perigoso esse negócio, né? Tem casos, muitos casos que a gente vê da pessoa que era muito boa, mas se incha, se infla, começa a acreditar naquilo e aí é fácil, né? Ladeira abaixo, vai muito rápido, né? Então é bom, sabe? É bom ser perseguido. É bom que, às vezes, que falem um pouco mal da gente, né? Agora, claro, tem que também saber encaixar isso daí. Mesmo
há pessoas santas que foram muito badaladas. Um exemplo muito marcante para mim foi o São João Bosco. Dom Bosco, nossa, foi super ali, foi lá para Paris, cercado por uma multidão, querendo autógrafos, assim, né? E é interessante como aquilo não lhe manchou, não lhe estragou, porque ele estava tão metido em Deus que aquilo só estava atrás do dinheiro daquelas dondocas de Paris ali, que ele queria o dinheiro para as obras que ele fazia lá, dos órfãos que já faltava comida, então ele só queria aí, ó, assina o que você quiser, ou tal, mas me dá aqui, dá esse anel aí, porque ele estava atrás do dinheiro, claro, não por zero ambição pessoal, mas para construir as suas obras de caridade, né? Então aquilo era o foco dele. Em um momento, o autoengrandecimento. Escutava ontem, acho, uma pessoa dizendo: a vida é 10% do que você faz com ela, 90% do que você tira dela. Interessante, é muito mais, não é tanto o que aconteceu isso ou aquilo, mas o quanto eu interpreto, o que eu tiro das coisas. Isso é o que constitui mais fortemente a minha vida. E seja o louvor, seja a perseguição, pode tanto me fazer bem quanto me fazer mal, dependendo do como eu encaixo as coisas, né? Curadar. A perseguição pode fazer muito mal também, se a gente encaixa mal, né? Curadas tem aquele episódio de chegou no bispo um abaixo-assinado pedindo que ele fosse destituído da paróquia porque ele representava um perigo para as almas, pela sua pouca doutrina, pouca inteligência, então não podia exercer o cargo de pároco, imagina, ninguém melhor do que ele, né? Mas os padres ali da diocese, meio com inveja, essas coisas, né? Fizeram abaixo-assinado, chegou, olha, todos aqui abaixo-assinados pensamos que esse homem é um perigo para as almas, né? Que o bispo deveria fazer alguma coisa. E chegou na mão do bispo e no meio das assinaturas estava do próprio São João Maria Vianney, né? Ou seja, alguém viu, entregou para ele e em vez de, que absurdo, ele concordo, né? Ele assinou e passou em frente, né? Olha, vê se você acha, né? Quiser assinar. Foi assim, né? Interessante, né? Imagina, se caísse na minha mão isso, eu fico, ódio mortal, né? Nunca mais falo com essas pessoas, 3 noites sem dormir, não sei, né? Alguma coisa assim, né? Estão me perseguindo, o que vai acontecer da minha vida? Mas para ele não foi um problema, porque ele está completamente desprendido, né? Então aquilo, não, é verdade, eu tenho, sim, né, muitos problemas. Estou terminando essa biografia de Bento XVI, e aí, sei lá, né? É o retrato da perseguição, o tempo inteiro, todos os modos. Pousou lá na Inglaterra, esse ateu famoso, Dawkins. Ele publicou, tinha que prender, assim que ele pisar na Inglaterra, vão prender ele por todos os crimes que ele já cometeu. E uma hora, uma revista mais influente na Alemanha, Der Spiegel, um jornalista manda uma resenha sobre o último livro que o Papa publicou, que era um livro entrevista, A Luz no Mundo, e elogiando a clareza do Papa, a honestidade. E aí o editor-chefe chamou ele para, olha, é absurdo esse teu artigo aqui. Só para você saber, a gente tem 13 jornalistas dedicando-se a linkar, conectar o Papa com abusos na igreja de qualquer maneira, estão pesquisando toda a vida dele. Então você toma cuidado, porque se você não quiser, tem outras pessoas querendo o teu emprego. Praticamente foi demitido porque ousou escrever alguma coisa positiva do Papa Bento XVI, né? Porque a linha claramente não existe nada positivo aqui, é só achaquilhar o tempo inteiro, né? E é interessante, ele que foi das pessoas que mais combateu a coisa do abuso também, ele puxou para a congregação da doutrina da fé, quando era dos bispos, porque estavam sendo muito débeis com aquilo. Mas enfim, se inverte tudo aquilo, toda a realidade em função de uma ideologia, de um objetivo. E o interessante é que a gente não vê ele ficando vingativo, amargurado, que é o que pode acontecer quando a gente é perseguido ou injustiçado, né? Não aconteceu com o Papa. Pelo contrário, se eu tivesse que fazer alguma crítica ao seu pontificado, é ter sido bonzinho demais. E várias pessoas fazem essa crítica. Quem conhece mesmo, faz essa crítica. Porque ele era bonzinho demais. E ele mesmo admitia que eu sou meio ruim para julgar as pessoas. Ele era muito bom das ideias, né? E às vezes até escolhia colaboradores que não acertou muito ali. Uma hora que foram nomeados 2 cardeais na Alemanha, pelo Papa João Paulo II, os jornais na Alemanha disseram, claramente com essas nomeações o Papa João Paulo II se distanciou do cardeal Ratzinger, porque eram cardeais que criticavam abertamente o cardeal Ratzinger, né? E depois, na entrevista, perguntaram para ele, como é que foi isso aí? Como todas as questões da Inglaterra, da Alemanha, o Papa me perguntou o que eu achava da nomeação desses 2. E eu expliquei para ele, olha,
pensam bem diferente de mim, mas acho que é bom que haja no colégio cardenalício pessoas que pensem diferente de mim. Então o Papa só os nomeou cardeais porque o Ratzinger deu o visto bom. O que eu acho que foi um erro, porque eles continuam até hoje dando uma dor de cabeça para o Papa Francisco, né? Esses cardeais, porque ele não é porque me criticaram que eu vou agora, não, então tá fora, né? São meus inimigos. Dava abertura, e às vezes demais, né? Para pessoas que falavam mal dele. Mas, olha, é melhor isso do que o contrário, não é verdade? Melhor errar por ser bonzinho do que ser sempre numa atitude combativa, na defensiva. E assim, uma vez perguntaram para ele, quando ele era cardeal, você consegue dormir à noite com tantos problemas que há na igreja? Olha, eu durmo perfeitamente. A igreja não é minha, a igreja é de Cristo, né? E ele que vai resolver os problemas. Interessante, sabe? Um homem dorme tranquilo, tem paz. Quando ele encaixa, em vez de abraçar aquilo de uma maneira assim, um combate, estão me atingindo, não, uma opinião diferente, estão falando mal, mas tudo bem, né? Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, diz São Paulo. O nosso problema é que a gente ama pouco, né? E por isso nem tudo concorre para o nosso bem. Mas se a gente for capaz de amar mais, se a gente for capaz de amar que nem os santos, tudo que nos chega, sabe, a gente pode pegar e jogar no forno do amor a Deus. Tudo é capaz de alimentar o nosso amor a Deus. Coisas que poderiam parecer boas, coisas que poderiam parecer ruins aos olhos dos homens. Joga ali dentro e queima. In meditazione mea exardesce tinis, diz um salmo. Na minha meditação se ateia o fogo. Eu jogo lá, né, queimo. Aquilo que podia me esfriar, porque porque me enchi de vaidade, ou porque me desanimou, porque me senti injustiçado, eu joguei aquilo no forno do amor de Deus, por ti, Senhor, por amor, para a tua glória. Eu para mim nada quero. E aquilo me faz amar mais a Deus, não menos. Amar mais a Deus. O reino deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são perseguidos por causa da justiça. Deles é o reino dos céus. De uma maneira, eles já estão no céu, já estão junto a Deus, já vivem desse amor. Agora, é verdade que para chegar no céu é preciso morrer. Uma parte de nós tem que morrer. E o caminho, e o sofrimento é o caminho para isso, né? O sofrimento é como essa quimioterapia, que a pessoa tem um câncer, ela toma um veneno, a quimioterapia é um veneno, para matar o câncer. Claro, faz o cabelo cair, tomar um veneno não é uma boa ideia, né? Tem uma série de efeitos colaterais horríveis. A pessoa que está fazendo quimioterapia está cheia de problemas, né? Mas ela topa aquele sofrimento porque para matar algo que a mataria, para matar o seu câncer, né? As perseguições, claro que são algo ruim, o sofrimento, claro que é algo ruim, mas a gente pode usar da força dessa coisa ruim para matar algo que é pior em mim, para matar o meu pecado. Por isso diz São Tiago, considerai uma grande alegria, meus irmãos, quando tiverdes de passar por diversas provações, pois sabeis que a prova da fé produz em vós a constância deve levar a uma obra perfeita, e vos tornareis perfeitos, íntegros, sem falta ou deficiência alguma. Isso me purifica, me torna perfeito, me torna santo. Quando eu encaixo o golpe, ao invés daquilo me amargurar, aquilo me purifica. Ao invés de me destruir, constrói o reino de Deus nos nossos corações. Portanto, não se trata de uma atitude, arrogante. Quando eu era menino, às vezes alguém falava algo, você dizia, o que vem de baixo não me atinge, um pouco assim, né? Estou muito por cima das suas brincadeiras, das suas tentativas de me atingir, né? Uma coisa assim, claro, né? Uma atitude de arrogância, de orgulho, né? Isso é perseguição desse pessoal, esse bando de Zé Mané, não. Mas não é isso, claro, isso não santificaria, na verdade, uma atitude assim. Mas é um entendimento, talvez sofrer com aquilo, que às vezes a gente sofre, não tem jeito, mas é entender que aquilo de fato pode ser para o meu bem, aquilo de fato me é conveniente. É bom que falem mal de mim, é bom. Não há dúvida que já é uma coisa muito boa não sofrer diante das perseguições, uma boa indiferença. Mas, melhor ainda, é enxergar nelas esse tesouro que pode me ajudar muito, que pode me libertar do meu orgulho. Meu pai gosta dessas músicas, esse gênero de música, negro spiritual, dos negros norte-americanos, quando começam a se converter, ainda são escravos, mas começam a se converter ao cristianismo, músicas muito bonitas, assim, simples. E uma delas fala assim, né, a flecha que o demônio atirou contra mim, romperam as minhas cadeias. Como que dizer, né, ele tentou me atingir, mas no fundo ele que me libertou. E essa é a lógica da coisa, né? Uma perseguição, uma injustiça que eu sofra,
não tem jeito, vai produzir em mim uma energia de revolta que surge, né, diante da injustiça. Agora o segredo é usar isso para realmente, não para virar um combate, agora vou devolver, vou me vingar, que só me faria mal isso daí, não. Mas para matar o homem velho que eu carrego dentro de mim. Para matar essa preocupação que eu tenho, esse apego à minha imagem, o meu grande ego. É isso que vale a pena, né? É isso que vale a pena fazer. A gente, matando o homem velho, a gente dá espaço para o homem novo. A gente dá espaço para o amor. Um rapaz que falava comigo tinha perdido o pai. Ele vinha de uma doença, mas foi um pouco meio repentino. Ele me falou uma coisa que me marcou. Ele disse: padre, o sofrimento, imagina, tinha perdido o pai, não era brincadeira, né? O sofrimento amplia a nossa capacidade de amar. E o amor nos torna capazes de qualquer coisa. Interessante, né? Ele cresceu com aquilo. Né? Sofrer, não tem jeito, é o que você precisa para engrandecer teu coração. É a maneira, né? Claro, também há outras maneiras, mas o sofrimento é muito poderoso nisso, né? E o amor te torna capaz de qualquer coisa. Você se sente livre, você se sente vivendo de verdade. Alegrai-vos, pois, e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Vocês vão se tornar iguais a eles, como que Jesus está falando, né? Vocês vão entrar como que nesse time dos profetas, dos santos, dos mártires. Se vocês, através da perseguição, através dessas coisas. Por quê? Porque eles sabiam que precisavam disso, que tinham necessidade dessa purificação. Por isso se alegravam. Santa Teresinha chega a dizer: sofrer amando é a mais pura felicidade. Interessante, né? Como não pensar em São Francisco, aquela história, né? Ser capaz de amar no sofrimento, de não me revoltar contra aquela pessoa que está me atingindo, nem contra Deus que a criou, ou que permitiu essas circunstâncias, né? É atingir essa liberdade que São Francisco está falando ali. Que é, claro, nós amamos a Deus, amamos, é verdade, mas naquelas, não é verdade? Ainda amamos muitas outras coisas, né? Amamos muito de forma um pouco Deus ordenada, tem o nosso amor próprio, tem um apego, tem a minha sensualidade, tem tanta coisa ali misturada, que não deu para ir na missa, mas eu estou preocupado porque estão falando mal de mim, sabe? As coisas não estão organizadas dentro de nós, não estão proporcionadas. E por isso, se eu sou capaz de abrir mão de tudo e ser injustiçado, como imagina ali São Francisco de Assis, e ficar com fome, com frio, na lama, e ser expulso da minha própria casa, que ele mesmo tinha fundado aquela ordem religiosa, e ainda assim amar a Deus, naquelas circunstâncias, se louvar o Senhor, isso sim é a verdadeira felicidade, a pura felicidade. Esses dias, em concreto ontem, um senhor que visitou Fátima, estava me mostrando as fotos da família dele, né? Como vocês tiveram aqui também uma tertúlia, me parece há pouco, ou terão? Não, já tiveram. Né? Então, estava contando lá, me lembrou essas coisas lá de Fátima. E teve essa terceira parte do segredo de Fátima, né? Que a princípio ela escreveu uma carta, deu lá para o bispo e foi só para o Papa lia. O Papa e algum colaborador foi passando de tempos a tempos, até que foi publicado por João Paulo II, né? Até quem escreveu uma carta explicando foi o cardeal Ratzinger. E ela diz nessa terceira parte, que era uma coisa um pouco forte, né? Ela diz assim: vimos um bispo vestido de branco, tivemos o pressentimento de que era o Santo Padre. Vários outros bispos, sacerdotes, religiosos, religiosas, subiram uma escabrosa montanha, no cimo da qual estava uma grande cruz. Então, ele viu aquela procissão com o Papa ali subindo. O Santo Padre, antes de chegar aí, atravessou uma grande cidade meia em ruínas, e meio trêmulo, com um andar vacilante, acabrunhado de dor e pena, e orando pelas almas dos cadáveres que encontrando pelo caminho. Uma cena terrível, né? Chegando ao cimo, prostrado de joelhos aos pés da grande cruz, foi morto por um grupo de soldados que lhe disparavam vários tiros e setas. E assim mesmo foram morrendo um atrás do outro os bispos, sacerdotes, religiosos, várias pessoas seculares, cavaleiros e senhoras de várias classes e posições. Essa foi a terceira parte do segredo de Fátima, né? Que o Papa João Paulo II resolveu publicar porque ele entendeu que tinha se cumprido de uma maneira muito especial nele. Ele que levou com 2 tiros no dia 13 de maio, justamente, né? Na Praça de São Pedro, no dia de Nossa Senhora de Fátima, né? E o Papa quis, então, levar aquela, inclusive a bala que tinha perfurado ele, para colocar na coroa de Nossa Senhora de Fátima, onde está lá. Curiosamente, quando ele estava ainda no hospital,
teve visitando ele Dom Álvaro de Portillo, agora Beato Álvaro de Portillo, que era muito amigo dele. E ele falou assim: Santidade, não sei o que o senhor vai pensar, mas isso me parece que foi uma carícia de Nossa Senhora. E é meio duro, vocês no hospital tendo levado vários tiros, né? Uma carícia de Nossa Senhora. Mas ele era santo, né? Então ele falou: não, eu penso exatamente a mesma coisa. Ele, sim, não, é isso aí. É isso aí, né? Uma carícia. Bem-aventurados sereis vós, né? Quando vos perseguires. E assim foram os santos. E a nossa vida, bem, não sei, né? Agora não somos santos, mas sim teremos dificuldades e perseguições. E podemos contar também, como eles contaram, como João Paulo II contou, com essa presença de Nossa Senhora, que vai estar ao nosso lado, e a ela nós pedimos que nos ajude também a saber aproveitar esses tesouros, a saber crescer o tudo que Deus quer que a gente cresça, também nas injustiças, também nas perseguições. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.